análise que é uma demanda bruta. É uma demanda bruta. Não é uma demanda elaborada, vamos dizer, que esteja na lógica bohemiana, no real simbólico imaginário. Não. E essa demanda de análise, ela vai ser apurada. E ela vai entrar na lógica psicanalítica com o passar das entrevistas preliminares, né? Agora, quando a gente fala em estrutura clínica, a psiquiatria e a psicologia trabalham com a ideia imediata de um diagnóstico. Nós, analistas, não temos esta obsessão por diagnósticos. É interessante priorizar a estrutura clínica. A estrutura clínica, ou entre parênteses, vai ser o seminário. Semana que vem acho que é um café com Freud. Mas eu vou dar um seminário Santome, inspirado no seminário 23 de Lacan. Então, veja, a estrutura clínica. Um paciente, analisando, pode ter uma estrutura clínica ou um sintoma psicótico. Ele pode ter total foraclusão do nome do pai. Essa é a estrutura clínica. A estrutura clínica, ela é essencialmente a estrutura do sintoma ou a estrutura do inconsciente. Agora, diagnóstico não tem nada a ver com a estrutura clínica, né? Vejam vocês. Vamos pensar no caso do Homem dos Ratos de Freud, que era Ernest Lütze, que era um oficial do exército austro-húngaro, e que ele tinha, nas sessões com Freud, ele imaginava o rosto de Anna Freud, a filha de Freud. Isso foi uma análise feita em Viena, cheia de fezes que ele jogava. Ele tinha delírios de que o pai poderia morrer, alguém poderia fazer mal ao pai dele. O pai dele já estava morto há algum tempo, né? Então, ele era um neurótico obsessivo compulsivo, vamos dizer, mas ele tinha uma estrutura, vamos dizer, um sintoma psicótico. Ele tinha alguns delírios, algumas alucinações, mas ele, acho que foi com a análise feita com Freud, ele ficou bom. Então, os delírios e as alucinações raras, sem grande intensidade, não define que o paciente seja psicótico. Então vamos pensar, a estrutura clínica é o sintoma ou a estrutura do inconsciente, e o diagnóstico é aquilo que a gente vê. O diagnóstico na psicologia, na psiquiatria, no DSM-5 é apenas a descrição de sintomas. Nós não, nós estudamos a estrutura clínica, nós estudamos o sintoma. Sintoma que Lacan define, o sintoma de James Joyce. James Joyce não era um louco, ele não era um psicótico, mas ele tinha um sintoma psicótico, ele tinha uma foraclusão do nome do pai, o James Joyce. E Lacan até pergunta num dado momento do seminário, il était fou? Ele era louco? Perversão ele tinha demais, porque James Joyce escreveu cartas para sua mulher Nora Barnacle, falando que queria entrar no útero dela, que tinha essas fantasias as mais loucas, né? Então ele exercitava a perversão dele com a sua mulher, né? Mas a literatura, o sintoma dele era a literatura, que foi uma suplência do significante do nome do pai. Então ele tinha duas suplências, a literatura e o nome próprio que ele adquiriu ao longo de sua carreira intelectual, né? Então é importante a gente distinguir, estrutura clínica é uma coisa, diagnóstico é outra. O paciente tem esquizofrenia paranoide. É um diagnóstico. Toma fármacos adequados, fármacos antipsicóticos ou neurolépticos, o que vem a confirmar, né?
Em relação à questão da análise, só começa quando a transferência aparece, né? Então, existe uma pré-transferência. Ouviu falar do analista, foi recomendado por alguém que ele é um bom analista, que ele é um sujeito suposto saber, realmente maravilhoso, né? Então, a pré-transferência existe. Isso é importante a gente ter em mente. O amor de transferência. Quando se fala amor de transferência, transferência em alemão é Übertragung, que significa movimento de alguma coisa. E eu poderia interpretar a transferência como movimento de significantes. Movimento de significantes do analisando para o analista. Ou também, quando o tratamento inaugural ou as entrevistas preliminares foram já ultrapassadas, pode ser também significantes que saem do analista, mas a gente não chama isso de transferência. Não, é interpretação, intervenção, etc., né? Agora, o amor de transferência é a pessoa do analista? Não, não seria a pessoa do analista, mas ao sujeito suposto saber. Lacan nomeou em francês sujet supposé savoir. Ao sujeito suposto saber, e aquele sujeito que também superou o seu horaire au savoir, sur soi-même. Alguém que é o analista que superou o horror de saber sobre si mesmo. O horror do saber sobre si mesmo. Saber sobre si mesmo é uma coisa delicada. O próprio Lacan dizia que é muita coragem de certos seres humanos quererem fazer análise, ser analisados. Mas às vezes é uma necessidade, né? Então o amor de transferência é o sujeito suposto saber e o sujeito que ajuda o candidato à psicanálise a superar o horror ao saber, né? Eu já está dito aqui, o amor de transferência não é dirigido ao analista, e sim ao sujeito suposto saber. Ok. Agora, não existe transferência do analista para o analisando. Não, não existe. Existe o que nós chamamos de contratransferência, que Lacan não aceitava o analista trabalhar a contratransferência, citar para o analisando determinados malestares que ele podia sentir numa sessão de análise. Ele tinha que resolver ou com o analista de data ou com outro psicanalista, se na reflexão dele dessa contratransferência ele não der conta de resolver ele mesmo, né? Então dizia Lacan, não nos interessa a contratransferência, e sim, a contratransferência não interessa, mas o desejo do analista, o desejo de ocupar o lugar do analista. Você pode estar atendendo um louco, um paranoico, atendendo uma esquizofrenia paranoide, ele tendo delírios e alucinações, e você tem que estar felicíssimo de ter aquele paciente, de trabalhar com ele as questões que a gente vai comentar, mais ou menos como anda a análise de um psicótico delirante alucinatório, né? Temos na literatura médica, Freud leu em 1911 Daniel Paul Schreber, que era um esquizofrênico, mas que eles costumavam chamar na Alemanha, ele esteve internado 8 anos na Saxônia, eles costumavam chamar de paranoia. Quem criou esta palavra esquizofrenia foi o Dr. Eugen Breuer, em Zurique, no Hospital Psiquiátrico de Zurique, na Suíça. Esquizofrenia seria pensamento dividido. Poderíamos pensar dividido entre a parte que é alucinatório delirante, a parte que não é alucinatório delirante. Foi o Dr. Eugen Breuer. Quando Freud leu as memórias de um doente dos nervos do psicótico do Dr. Schreber,
Eu acho que esse novo nome de esquizofrenia não tinha sido criado, né? Esse diagnóstico, né? Então ele ficou 8 anos, não existia psicanálise, 8 anos internado num hospital da Baixa Saxônia, sob os cuidados de do Dr. Weber, mas ele conseguiu fazer uma clivagem, separar o lado psicótico dele do lado não psicótico. Perfeitamente. Durante 8 anos, isso para aquela época nós chamaríamos apenas de estabilização. Pelo ambiente em que ele estava e a relação médico-paciente dele com o Dr. Weber fez com que ele conseguisse uma estabilização. Separar, vamos dizer, os sintomas alucinatórios delirantes dos sintomas normais. Ao ponto que ele frequentava a sociedade da Saxônia, frequentava o rei, sem tocar nesses assuntos alucinatórios. Que a alucinação dele foi a coisa mais colossal que eu já li, que eu já vi, que eu já ouvi falar, né? Ele seria a concubina de Deus, seria fecundado pelos raios de sol, e ele iria parir, virar mulher, ia parir a nova raça pura alemã. Essa é uma parte da grande alucinação de Daniel Paul Schreiber, né? Então vejam vocês, a questão nós não devemos ter obsessão por diagnóstico. O diagnóstico vai acontecendo na medida que a análise acontece, né? E nós não temos, não, isso aqui é algo. Porque se a gente for considerar, não, tem uma alucinação, tem delírio, é uma psicose. O homem dos ratos jamais teria sido considerado por Freud um neurótico obsessivo compulsivo, né? Vencer o obstáculo do horror ao saber, l'horreur au savoir. Isso o analista venceu do seu trabalho analítico, na sua análise didática. Ele vai ajudar o sujeito a vencer esse horror, que a Colette Soler chama de horreur au savoir. Horror ao saber, eu não sei se é a mesma denominação que Lacan faz, mas deve ser a mesma coisa. Vencer o obstáculo do horror ao saber sobre si mesmo, isso nós já falamos. Outra questão que nós devemos considerar é a questão do tempo da análise, porque Freud trabalhava com uma análise por dia durante 6 ou 7 sessões por semana. Mas Freud estava criando a psicanálise, era uma clientela que ele tinha para criar a psicanálise, né? Então, ele fazia sessões, e as sessões duravam 50 minutos, cada sessão com Freud. Em 1926, criaram a Sociedade Psicanalítica de Paris. Lacan não participou dessa fundação, ele era muito jovem, mas mais tarde ele entra na Sociedade Psicanalítica de Paris e ele começa com a ideia do tempo lógico, não do tempo do relógio. Le temps logique, le temps d'écouter, le temps d'entendre, ou écouter ou entendre, le temps d'entendre, le temps de comprendre, de compreender, e le temps de concluir. Então a sessão tinha que seguir o tempo da lógica, do logos, o tempo de escutar, o tempo de compreender, o tempo de concluir. Então as análises com Lacan podiam durar 10 minutos como 40 minutos, 10 minutos, 20 minutos. E tem a sessão, você pode cortar a sessão se você achou. Existe transferência. O amor de transferência ao sujeito sobre o saber está lá. Se com 7 minutos significantes apareceram, porque um significante só tem valor para outro significante. Não é para o significado. A rebelião dos significantes. Foi esse também o grande trabalho que Lacan fez na França e que assustou os freudianos.
Então, vejam vocês, um significante só tem valor para outros significantes. Se há uma sequência de significantes que permite uma interpretação, você corta a sessão, faz o corte, couper la séance, faz o corte e a sessão terminou. Ou faz um corte, manda dar uma volta, um passeio de 5 minutos, depois deita de novo no divã, ou nós estamos fazendo online, né? Ou vem novamente, entra na linha e se continua a análise, né? Mas isso é transferência instalada, né? O tempo lógico de Lacan, que foi o motivo, e as sessões curtas que ele tinha, podiam durar 30, 40 minutos, ou durar 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, 4 minutos, enfim, não importa. Porque eu não acredito no tempo do relógio. O tempo do relógio é uma ficção. Nós trabalhamos com ficções na psicanálise, com enganos, principalmente os enganos da infância, né? Os enganos da infância são temas das entrevistas preliminares. Como é que era o pai, como é que era a mãe, tinha pai, não tinha mãe, como é que foi, a mãe fez a Lalang, isso tudo tem que ser procurado nas entrevistas preliminares no tratamento inaugural. A mãe, ela tinha desejo de la mère, desejo de mãe, desejo de l'enfant, desejo de criança, né? Tudo isso, né? E nós temos também pensar eu não falei, mas nas entrevistas preliminares nós temos que pensar na posição esquizoparanoide, que é do nascimento até os 6 meses. Isso é linguagem da Melanie Klein, mas o Lacan reconheceu. A criança chora de 3 em 3 horas querendo o seio. O pai não representa nada até os 4, 5, 6 meses. Ele representa uma triangulação fálica com a mãe. E vai alimentar o desejo de mãe, da mãe, com certeza, né? Então, existe aqueles momentos que a criança não está chorando pelo seio, mas às vezes a criança tem fantasia do seio bom e do seio mau. O seio vira um monstro, depois se desfaz esse monstro, né? Então, por isso que a mãe precisa de exercitar a Lalang com a criança. O terror sem nome existe no bebê, né? Porque ele nasce no mundo da obscuridade, onde para ele nada tem sentido. Então tem um terror sem nome. Tem a mãe boa e a mãe má. Ora a mãe é boa, ora a mãe é má. Não é isso? Isso é o pensamento da psicanálise kleiniana e que Freud aceitou, ele reconheceu, ele andou olhando o trabalho da Melanie Klein, né? Então, quando o bebê mamou agora e ele está chorando de novo, claro, existem uma série de outros motivos pelos quais um bebê chora, né? E saber sobre a Lalang não é fácil. Às vezes, adolescentes, crianças, a mãe está por ali, é fácil conversar com... Amanhã eu vou receber um paciente que tem 13 anos, é adolescente, a mãe vai estar. Bom, eu vou receber primeiro a mãe, ele vai ficar sentado esperando, para ele não ter medo de eu transmitir para a mãe o que ele vai me dizer. Porque se eu recebê-lo antes e a mãe depois, ele vai dizer, passou tudo para a mãe, não vou falar nada, né? É uma entrevista preliminar número 1. Então vejam vocês, a partir do 5º, 6º mês começa a posição depressiva, que é um outro momento que a Lalang também tem que funcionar, mas nesse momento já temos um triângulo de piano rolando do ponto de vista do simbólico. Mas até antes dos 6 meses, até o 5º, até o 4º, é real. A questão do falo é completamente real. Só existe o seio e a Lalang materna. Agora, a posição depressiva é chamada de depressiva, sim, porque a criança ela se arrepende por ter atacado a mãe, que é seu objeto de amor, né?
então a posição depressiva, há um arrependimento por ter atacado a mãe, reconhece a figura do pai, né? É um momento já de objetos bons. Os objetos bons aparecem nessa fase chamada posição depressiva, que nós podemos, talvez pela própria análise atual do adulto ou do adolescente ou de um jovem, nós podemos pensar como é que foi essa questão da posição depressiva, da posição esquizoparanoide, posição depressiva e a Lalang, né? Sessões de tempo curto ou variável, né, eu já citei, que esse foi o grande problema de Lacan com a Sociedade Psicanalítica de Paris, né? Eles não aceitaram isso de nenhuma forma, ao ponto que ele teve que criar 3 sociedades de psicanálise. Ele criou a Sociedade Francesa de Psicanálise, da qual ele saiu, era freudiana, né? Não era lacaniana. Ele criou a École Freudienne de Paris, ele criou a Escola Freudiana de Paris, da qual ele saiu, ele ficou nela, mas quando ele adoeceu em 1979, ele teve um câncer, ele dissolveu essa sociedade, a Escola Freudiana de Paris, e criou a École de la Cause Freudienne de Paris. E criou a Escola da Causa Freudiana de Paris e nomeou Colette Soler como presidente para sucedê-lo, porque ele estava muito grave com um câncer, com metástases, então ele sabia que ele não sobreviveria. E nesse momento ele já nomeou como herdeiro dos textos e da organização dos seminários o Jacques Alain Miller, e como presidente da Escola da Causa Freudiana de Paris, a Colette Soler, né? Aqui tem evitar o excesso de tópicos em entrevistas ou sessões. Ok. O analista não deve sobrecarregar, principalmente nas entrevistas e nas sessões também. Ele não deve abordar vários tópicos. Se significantes apareceram que permite uma interpretação ou uma compreensão sem interpretação falante, porque se eu abordo vários assuntos que não vão formar uma unidade interpretativa, eu estou sobrecarregando o candidato à psicanálise ou estou sobrecarregando a compreensão do analisando. Então a gente tem que ter cuidado. Se veio um sonho, relatou uma cena onírica que é maravilhosamente expressiva de conteúdos inconscientes, eu acho que basta, não precisa de mexer. Agora, é claro, pode tocar em alguma coisa do passado daquela análise e ligar-se ao sonho e fazer tudo uma unidade harmônica da intervenção interpretativa do analista. Então não buscar excesso de tópicos, não. Um tópico, 2 tópicos no máximo, ou cadeias de significantes que formem uma unidade para a interpretação. A transferência não instaurada leva à psicoterapia. 1 mês, 2 meses, vocês estão me ouvindo bem? Está todo mundo me ouvindo bem? Estão me ouvindo? Murilo, não estão me ouvindo. Estou ouvindo sim, pode continuar. Se não estiverem ouvindo, eu vou falar que não estou ouvindo. Pode continuar. Posso? Tá, mas como eu perguntei, eles não responderam. Ele responderam sim. Ah, tá. Então vejam vocês que excesso de tópicos, não está certo. Excesso de assuntos passando de um para o outro, completamente diferente, também não está certo, né? Agora, é claro, no início de uma entrevista, você pode abordar 2 ou 3, né, tópicos não pesados, né? Agora, se as entrevistas preliminares continuam por longo tempo, eu li um caso de um psicanalista, não sei se era canadense ou americano, freudiano, que ficou 5 anos fazendo psicoterapia psicanalítica. Se na transferência não se instala, o analista opta, depois de alguns meses, ou 1 ano, sei lá, pode ser. Esse foi 5 anos em psicoterapia psicanalítica, até que
a transferência se instalou e ele saiu da psicoterapia psicanalítica para a psicanálise propriamente dita, né? Então a gente tem que procurar o saber de mensurar e de reconhecer a transferência. Como que a gente reconhece? Quais são os sinais clínicos da transferência? A pontualidade, a gentileza com o analista, a concordância com as falas do analista, às vezes ele ainda está na fase preliminar, ele faz uma pequena interpretação, o paciente concorda, né? Andar mais bem arrumado, bem aparentado, né? Porque existe a paixão também, analisando. Eu tive um caso com um aluno, nós tivemos um caso em que uma paciente psicótica se apaixonou por ele. Eu não me lembro bem se ela tinha uma estrutura psicótica. Agora, eu não sei se ela era uma psicótica propriamente dita, né? Ela tinha a foraclusão do nome do pai e teve uma paixão que durou 2 meses, fazendo 3 sessões por semana. Foi duro ela superar a paixão que ela teve pelo analista. Mas isso é uma coisa rara, não é todo dia que acontece, é muito raro, né? Então, vejam vocês, a análise só começa com a transferência, temos a psicoterapia no lugar da psicanálise, né? A contra-transferência é um fenômeno só do analista, que ele tem que se superar, ele mesmo. Neurose de transferência. O que é neurose de transferência? Freud, num dos últimos textos dele, ele diz: eu cuidei dos neuróticos que fazem transferência, das psicopatologias transferenciais, era isso que ele chamava, psicologia transferenciais, e tem as psicopatologias não transferenciais. As psicopatologias transferenciais, Freud dizia, eram as neuroses, neurose histérica, em massa, em Viena, na época dele, neurose obsessivo-compulsiva, neurose fóbica e outras neuroses, neurose de angústia, etc., né? Então ele dizia, eu não me aprofundei na questão das neuroses narcísicas, que ele chamou também as psiconeuroses narcísicas. Eram as psicoses, ele chamou também de psiconeuroses narcísicas. Eu não fiz, mas quem quiser que continue. Aí nós perguntamos, há amor de transferência do psicótico, do esquizofrênico para o analista? A transferência existe, Freud tinha medo de não existir, mas ela existe, a transferência. Poderiam ser 2 tipos de transferência inconscientemente ou um tipo só. Um paciente que tenha uma estrutura esquizofrênica total do seu sujeito, ele vai apresentar uma psicose de transferência. Uma psicose de transferência. Agora, aquele que tem a metade do sujeito dele, se o Daniel Paul Schreber tivesse sido analisado, provavelmente a metade do sujeito dele era neurótica, a metade era psicótica, né? Então, uma parte faria neurose de transferência, outra parte faria, não neurose, perdão, faria transferência, outra parte faria psicose de transferência, né? Agora, a expressão neurose de transferência tem um sentido especial na psicanálise. E que todo analista deve avisar, a sua análise vai durar de 1 ano a 2 anos. Agora, se tratando de uma psicose, a gente não pode nunca delimitar prazo, né, do paciente psicótico. A neurose de transferência é uma sensação, por causa do amor de transferência ao sujeito suposto saber, o analista faz parte do sintoma do analisando com essa transferência instalada, então ele vai ter uma neurose de transferência. O paciente é um histérico, ele vai se sentir muito bem e parece que ele está curado, mas não está. É bom avisar que você pode sentir uma neurose de transferência. Você vai se sentir muito bem, vai melhorar,
mas a análise está apenas começando, né? Às vezes com 6 meses ele se sente muito bem e acha que está tudo resolvido. Então é bom já nas entrevistas preliminares ter lá um espaço para diverti-lo do que é desta neotransferência, dessa neoneurose. Seria uma neoneurose, a neurose de transferência, ok? Agora, o psicótico, vamos dizer, o esquizofrênico, ele repete as mesmas alucinações, às vezes, os mesmos delírios, as ideias delirantes. Não é mal que ele repita. É importante que essas estruturas alucinatórias delirantes se repitam, porque é por aí que ele vai conseguir a estabilização. Aprender a separar o lado psicótico dele, o lado alucinatório delirante, do lado neurótico, né? O analista não deve ter medo dessa repetição. Ele não deve ter medo da repetição que o psicótico faz. É até uma vantagem para ele aprender, olha, não, esse é um pensamento do meu consciente. Não é um pensamento que eu penso livremente. Ele vem, mas eu sei separar do pensamento que eu pensei livremente, né? Então a psicanálise, a psicanálise dos psicóticos é uma coisa bastante delicada em que você pode lidar com dois lados de uma estrutura, da estrutura inconsciente ou do santome, né, lacaniano, né? Santome com THO, que vai ser, eu vou dar um seminário sobre esse assunto, santome e sintoma, ok? A transferência, já falamos, a contra-transferência, a neurose de transferência é o que acabamos de dizer agora, né? A neurose de transferência é uma cura, mas não é verdadeira. É porque o analista faz parte do sintoma do neurótico, não? Por isso ele apresenta uma neurose de transferência, né? Psicose de transferência ou estabilização, nós já falamos, o que ocorreu com Daniel Paul Schreiber na Saxônia, lá com o Dr. Weber, que ele não era psicanalista, nem existia a psicanálise ainda, né? Quando ele publicou o livro dele, de memórias, em 1903. Então a psicose de transferência, existe a psicose de transferência. Mesmo com pensamentos delirantes e alucinatórios, o Dr. Bio analisou muitos pacientes na Inglaterra com psicoses de transferência. Mesmo com pensamentos delirantes, ele tem uma relação especial com o analista. Uma relação, vamos dizer, de amor à figura do saber do analista, né? Ele pode até não ter uma parte do sujeito que não delirante, não alucinatória. Pode não ter, pode acontecer, né? Mas ele tem um amor ao sujeito suposto saber do analista, o paciente que tem uma transferência psicótica, ou uma psicose de transferência, poderíamos chamar assim, não é? Então vejam vocês, a clivagem entre o sujeito psicótico e o sujeito neurótico, o significante, né? Que é aquilo que cliva. O nada representa em si mesmo um significante, só tendo sentido para outros significantes. É verdade. Um significante só tem valor para outro. A rebelião dos significantes foi outro problema que Lacan levou para Paris, né? A rebelião dos significantes. S maiúsculo barra S minúsculo. Em cima estava o retrato da casa. Embaixo a palavra, o sentido, a palavra casa, né? Então ele tirou o sentido e deixou só o símbolo, né? O S1, o S2, o S3. Um traço e embaixo nada. Porque uma mesma palavra, se nós pegarmos l'inconscient é formé como uma linguagem. O inconsciente é formado como uma linguagem, por uma sequência de significantes, né? Por uma sequência de significantes. Um significante é como a palavra, que pode ter 20, 30 sentidos. Então, para consolidar o sentido do significante,
Lacan defende um significante só tem sentido para outro significante e não para o significado. Não. Um significante só tem sentido, representa o sujeito para outro significante. São os dois grandes aforismos de Lacan que a gente não deve esquecer durante o processo analítico, né? Durante o processo analítico. Ter em mente as tópicas freudianas e lacanianas, nós sabemos os vários uns de Lacan, né? Nós já falamos, os vários uns de Freud, o sistema trilógico de Freud, bilógico, né? O sistema trilógico é o das Ir, das Iberir e das Es, né? O eu, o supereu e o isso, né? Lacan acrescenta outro, que é o ideal do eu, que seria o supereu bom, né? Não é le surmoi, o supereu que é mal, segundo Lacan, ele tem que ser resolvido. Ideal de moi é que é o supereu bom, né? E temos o le moi, le je e le ça. O eu cotidiano, superficial, da vida cotidiana, o G, que é o sujeito do inconsciente, o JE, e o le ça, que é o isso, né, em língua portuguesa, é a corporeidade simbólica, né? O ça, francês, ou o id em latim, como traduziram para a obra de Freud para a língua inglesa, quem traduziu foi o marido de Virginia Woolf, que sofria de uma grave doença mental, uma escritora maravilhosa que conseguiu viver muitos anos em Londres, 25. Ela foi estuprada por filhos do pai ou filhos da mãe, que não eram irmãos dela. Era uma família muito confusa, mas o pai era um intelectual que sabia grego, latim, filosofia, isso e aquilo. Mas ela foi sexualmente abusada por várias pessoas do centro da família dela. E ela desenvolveu uma psicose, mas durante o período em que ela exerceu a literatura como suplência ou como santão, podemos dizer assim, ela realmente teve uma vida razoavelmente equilibrada. E o marido dela foi o tradutor da obra de Freud do alemão para a língua inglesa. E ele usou ego, id, né, em latim, né? O ego. Mas ele ia usar o quê? Demi em inglês é difícil, não ficaria bem. Demi. Demi o quê? Não tem jeito. Ele teve que, do alemão, agora o das Ich em alemão cai bem. O eu do cotidiano, ich bin ein Arzt, eu sou um médico, ich bin. Agora então veja você que é outro exemplo em que a suplência e o sintoma ajudam o sujeito psicótico, o sujeito que tem um sintoma psicótico a sobreviver bem. Joyce, Virginia Woolf e Clarice Lispector. Aqui são três escritores de altíssima qualidade que tinham problemas sérios, né, psíquicos, né, mas que usou a literatura como suplência do significante do nome do pai. O pai de Virginia Woolf era muito autoritário demais, mas um intelectual da mais alta estirpe, que a transformou numa escritora indelével, maravilhosa. O significante representa, aqui tem o aforismo lacaniano, o significante representa o sujeito para outro significante. Empatia ou simpatia? Qual dessas o analista vai escolher para ele exercer? Freud dava cafezinho e chá aos seus pacientes, quando ele recebia para análise. Sim, água, eu acho que é importante. Sendo a análise presencial, você oferecer, agradar com alguma coisa, né? O analista é simpático ou empático? Não, o analista não deve ser simpático, consolador, aquele que consola. O paciente chora, ele se cala, escuta. Há um caso clínico de uma paciente que chorou a sessão inteira. Chorou 40 minutos. Aí ela parou. E o analista perguntou: e como é que a senhora está? Depois de 40 minutos de choro, o analista calado. Ela disse: estou muito bem.
a melhor sessão da minha vida foi essa. Porque minha mãe falava no meu ouvido, zoava o tempo inteiro. Eu nunca tive um momento de silêncio na minha existência. A melhor sessão da minha vida o Senhor me concedeu agora. Então, a psicanálise, ela não tem nada a ver com a psicologia. Me ligaram hoje para marcar uma consulta psicanalítica, uma entrevista. Eu digo, não, nós não temos nada a ver com a psicologia, foi explicando, com a psiquiatria. A psiquiatria trabalha com fármacos, somente com nenhuma teoria sobre as doenças psíquicas, né? Então o analista, ele tem que ser empático, ele entrou na dor ou na catarse que ela fez, chorando 40 minutos, ele escutou. Se ele fosse, então ele é empático, patos é a dor, é o sofrimento, e é dentro. Então ele entra, faz parte do sintoma do paciente, do sofrimento do paciente, mas não como consolador, como simpatia, com simpatia. Simpático cotidianamente, todo analista tem que ser, mas não dizer, não chore, não chore, não chore, não chore. Mas o sentido da sessão estava no choro. Se o paciente chora, o analista cala e escuta. Ele tem que escutar, porque aquele choro tem um sentido, ele não vem à toa. Empatia é uma coisa, simpatia é outra. Na vida social nós somos simpáticos, mas lá no consultório psicanalítico nós somos empáticos, impactos, estar dentro da dor, dentro do choro, dentro do silêncio, né? Às vezes o analisando também fica em silêncio muito tempo, né? Vocês ficam em silêncio, aí você provoca para que o discurso retorne, né? Psicose de transferência e estabilização da psicose, nós já falamos, né? Que a estabilização é muito importante. Clivagem entre o sujeito psicótico e o sujeito neurótico. Não, isso eu já estou repetindo. Nós ficamos por aqui, a gente quis criar um esquema que pode ser utilizado na clínica cotidiana, na clínica supervisionada, né?